perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço. Bom, eu faço o Ezequiel Neves, que é o produtor musical, é o produtor do Cazuza e do Barão Vermelho. É um jornalista, um produtor musical, um crítico, um grande intelectual que também tinha um resquício daquela geração beatnik, anos 80, de viver a vida no seu máximo, né, em todas as suas possibilidades. Então era adicto a tudo, a droga, cigarro, álcool, a vida era para ser vivida ali naquele momento. E era assim que todo mundo vivia, né? Então eu faço esse cara que tem essa ânsia de vida muito grande, passou um pouco isso para o Cazuza e descobriu o Cazuza, na verdade. Na peça eu faço uma figura cômica, porque a peça tem uma história que precisa de uma figura muito cômica, assim como ele era também, porque ele era muito engraçado, mas ele era um cara muito preparado, era um grande intelectual mesmo. É um grande presente estar podendo contar essa história de novo para as pessoas, assim. Eu me sinto realmente abençoado nesse momento da minha carreira, estando mais maduro, com um pouco mais de experiência, poder mais uma vez contar essa história com um pouco mais de maturidade, entendendo melhor este lugar, entendendo melhor essas dores, essas tristezas, essas alegrias, podendo ir mais a fundo cada vez mais. Então, para mim, assim, está sendo vivenciar isso tudo de novo está sendo uma grande experiência. É como se fosse uma novidade para mim. Cada dia eu descubro uma coisa nova. Você tá exagerado, jogado nos seus pés, eu só mesmo exagerado. Agora o amor Eu costumo dizer que foi o primeiro musical que eu fiz na vida que eu não tive que aprender letra nenhuma, música nenhuma, porque eu faço parte um pouco dessa geração. Eu peguei do Cazuza vivo, quando o Cazuza morreu eu devia ter 16 para 17 anos. Então, assim, é uma figura muito forte na minha adolescência, na minha juventude. É uma figura que realmente marcou a minha juventude. É uma figura que eu não esqueço, tanto que quando me chamaram para fazer o trabalho, eu falei, Cazuza, eu quero fazer. Faz parte da minha geração, é um pouco da história da minha geração. E eu acho que mais do que as pessoas jovens conhecerem o espetáculo, conhecerem através do espetáculo a história do Cazuza, eu acho que a gente tem que entender o quão oportuno é contar a história do Cazuza agora com o que a gente está passando. Eu acho o espetáculo hoje muito mais oportuno do que há 5 anos atrás. Entendeu? É muito importante a gente dizer que foi através do Cazuza que as pessoas começaram a falar sobre HIV e sobre AIDS. Foi através da morte do Cazuza que a Lucinha Araújo fez uma ONG, uma fundação para ajudar na pesquisa da AIDS, e que o Brasil tem um dos melhores programas de saúde pública em relação a isso no mundo inteiro, e que está sob ameaça. Então a gente não pode perder a oportunidade de entender o quão oportuno é a gente contar a história do Cazuza hoje no Brasil de 2019, né? É extremamente importante contar essa história no momento de hoje, né? Assim, o país está num momento que a gente ainda é indefinido e a gente está lutando para que as coisas melhorem. Eu acho que essa história pode servir como um alerta para as pessoas, para que elas se conscientizem, voltem a se preocupar com essa doença, que é uma doença que ainda não tem cura. Eu acredito que estamos próximos disso, mas ainda não tem cura. Mas eu acho que além disso é poder retratar a história desse cara, né, que apesar de ter morrido há já quase 30 anos, há 29 anos que completou agora esse ano, é uma figura muito viva ainda na memória das pessoas, né? E é algo que tem sido passado de geração para geração. Os pais que conheciam, que conviveram, que eram dessa geração, passam para os filhos, e os filhos começam a consumir, que foi o que aconteceu comigo um pouco, quando eu tive o primeiro contato com a obra dele, de uma forma ainda muito superficial, mas foi na minha adolescência, assim. Eu ouvi as grandes músicas dele, um pouco da história, mas não conhecia a fundo. Fui conhecer mais quando vim para o Rio e comecei a trabalhar no musical propriamente. Mas eu acho que é super importante contar essa história desse cara, que era um grande poeta, um cara extremamente à frente do tempo dele, né, que já falava o que queria, não tinha papas na língua naquela época, o que as pessoas ainda se velavam muito, ele tinha coragem de falar, que eu acho que hoje, se ele estivesse vivo, seria perfeito, né?
um grande levantador de bandeiras e líder de muitas pessoas. Então, para mim, é extremamente importante e vigoroso e exaustivo ao mesmo tempo, porque é uma energia muito forte, mas é muito gratificante. E, claro, contar para essas novas gerações que já, inclusive, tem HIV e para eles não significa nada. É o que eu tenho? Porque não tem o histórico da doença. Olha aí, ó, o histórico da doença é esse. Muita gente morreu, foi muito sofrimento. É uma doença que, como o próprio Cazuza dizia, agrada muito aos extremistas de direita, né? Porque... Vamos falar a verdade, que enquanto estava matando homossexual, prostituta e viciado em droga, ninguém queria saber de fazer alguma doença ou alguma vacina para medicar as pessoas. Depois que se viu que era uma coisa que todo mundo estava sujeito a, é que as pessoas começaram a ter realmente medo e tinha mais a que ter mesmo. E hoje existe uma epidemia, voltou a crescer a doença, justamente porque o tratamento é eficaz. Então as pessoas estão transando sem camisinha. Eu fiquei temeroso, muito temeroso, assim que eu aceitei, porque eu falei, será que eu vou dar conta? Será que vai dar tudo certo? O medo da comparação, porque existe isso, é inevitável. Mas eu mergulhei a fundo mesmo, assim, em tudo que eu podia, abri todos os meus canais, assim, para absorver o máximo que eu podia para poder contar essa história, porque eu sei que é uma figura muito representativa ainda, e as pessoas têm ela muito viva, então eu queria que as pessoas tivessem minimamente um cheiro ali, que falava, peraí, nossa, parece... Sabe, não cair num conceito de caricatura ou imitação ou qualquer coisa assim, mas sim que lembrasse de alguma forma em alguns momentos o personagem. Eu acho que assim, o espetáculo sempre no início ele tem uma vertente de... A história do Cazuza é uma história que no primeiro ato é muito leve, porque é a história, ao mesmo tempo em que ele vai se transformando num astro, a saúde dele vai entrando em declínio. Então assim, é o apogeu do artista com a derrocada da saúde do homem, né? E o que essa figura se transformou politicamente, socialmente para a gente aqui. Eu acho que a princípio, por ser uma história de um homossexual que pega uma doença fatal, que tinha uma conduta de vida de se drogar, a nossa sociedade vai julgar. Então, a princípio, as pessoas acham um espetáculo um pouco... E o que é que eu estou assistindo? Só que a história é humana demais. E assim, a plateia embarca. Tem muita gente que gosta do Cazuza, tem muita gente que não gosta do Cazuza, mas a questão sem juízo de valor. A obra que este homem deixou e o legado, a obra artística que ele deixou e o legado humanitário que foi feito a partir dele pela mãe dele. Isso é o mais importante. Quando a gente está falando de uma história que é humana, ela comunica, até para quem é de extrema direita. É isso aí, venham assistir a gente está esperando vocês aqui. Um beijo. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa.